todo mundo tem a mania de mistificar demais como que é a nossa questão da profissão do artista em si, né? Mais especificamente do ator. Então, quando a gente vai gravar alguma coisa ou quando a gente vai ensaiar para uma peça, as pessoas tendem a achar que pegou o texto e decorou. Não, até ali tá pronto, já nasceu Fernanda Montenegro, linda, pronta. Mas na verdade não, tem todo um processo que a gente precisa fazer. Total. Antes ali de você subir no palco, de você entrar no set, para você poder estruturar como que seria a sua didática, não é mesmo? Meu nome é Luciano Lima, sou ator, sou músico, oficineiro aqui na cidade de Três Corações e estudante de produção cultural. Eu sou Dimítria, atriz também aqui da cidade de Três Corações, interior de Minas Gerais. E a gente trouxe essa proposta aqui agora para vocês entenderem um pouquinho como que é o trabalho do ator antes do palco. Então vamos ver um pouquinho nessa oficina que foi preparada na semana passada, né? O Rafael Matos é uma das pessoas que nos ajudou e nos trouxe um roteiro na qual a gente não sabia nada sobre o roteiro. A gente nunca viu esse roteiro, nunca teve contato com esse texto, né? Então vai ser o trabalho como se a gente estivesse mesmo pegando para fazer na hora, porque quando a gente vai fazer um trabalho, seja no palco, seja no set, é assim, a gente pega um texto que a gente não conhece e nada mais justo que a gente mostrar essa realidade fazendo junto com vocês. Nessa primeira leitura, é uma coisa que já é uma dica. A gente vira aqui e, por se tratar de uma peça de teatro, geralmente o autor já deixa muitas rubricas ou rúbricas, né? E é muito importante a gente dar ênfase nessas rubricas de início, assim, porque ela já diz muito quem é o personagem, como que o personagem age. Se você pegar textos, por exemplo, como Nelson Rodrigues, ele é um autor que ele limita muito até o ator, porque os textos dele são abarrotados de rubricas, mas são muito importantes para trazer a veracidade que ele gosta de apontar, que ele gostava de apontar nos seus trabalhos. Então isso é muito bacana. Sim. Vamos lá, eu sou o Luiz Eduardo e você? Eu sou a Cleo. Prazer, Cleo. Prazer, tudo bem? Tudo bom? Então tá bom. Já vou começar então com uma rubrica, tá? Depois do sexo, Ivan, de hobby, vai até a sua sala e coloca uma ópera em seu aparelho de som. Algo grandioso, Wagner talvez. Ele acende um cigarro e se senta numa confortável poltrona. Sozinho, completamente sozinho. Enquanto isso, simultaneamente, na casa de Luiz Eduardo, ele e Cleo têm uma conversa dessas que só são possíveis depois de transar. Aqui você já consegue identificar o quê? De início, assim. Cara, eles transaram. Sim. Então eles podem ser namorados? Será? Marido e mulher? Amigos coloridos? Não sei. Vamos fazer a leitura, então. Vamos ler. Tem água aí? No frigobar ao lado. Me passa a Coca-Cola? Eles matam a sede. Divertido, seu pai. O velho sabe ser sedutor quando ele quer. Então você puxou a ele. Meu pai, impossível. Impossível? Por quê? Nós somos completamente diferentes. Diferentes como? Luiz Eduardo se incomoda com as perguntas. Não está acostumado com isso, mas o clima entre os dois nunca pesa a princípio. Eles acabaram de transar. Diferentes, Cleo. Duas pessoas que não são iguais. Engraçado, né? Assim, à primeira vista, vocês parecem iguaizinhos. As pessoas nem sempre são o que parecem ser. Aliás, na maioria das vezes não são. Que profundo. É Nietzsche isso? Besta. Vai dizer isso pra mim? Todo mundo acha que eu sou uma coisa que eu não sou? Uma puta de uma gata gostosa? Não, idiota. Uma patricinha de vida fácil e fútil. As pessoas olham pra mim, veem minha bunda, meus peitos, minhas roupas, meu carro, minha família. Uma coisa engraçada, né? Porque por mais que a gente tente fazer uma leitura completamente neutra, a gente que já tá acostumado um pouco com isso, a gente vai ler neutra e a gente fica... Preciso de uma entonação agora! Chega uma hora que a gente começa a puxar um pouquinho, assim, é um ponto que a gente faz mais prolongado. É um negócio de um E que a gente silencia, umas coisas assim, mas é engraçado isso. O que é que tem em sua família? Naquele dia em Goiânia, quando a gente se conheceu, você sabe há quanto tempo eu não via o meu pai, Luiz Eduardo? 2 anos. Há 2 anos que aquele imbecil não se preocupava em me procurar, em saber como é que eu estava. Vocês pareciam tão bem juntos, tão amigos.
Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Fingir estar feliz sem estar. Meus pais se conheceram muito jovens, os dois de família tradicionais, e apesar de nunca terem se topado, acabaram casando, empurrados pelos pais deles. Ficaram juntos 5 anos, que minha mãe sempre fez questão de dizer que foram os piores 5 anos que alguém possa imaginar. Foi no meio desse mar de felicidade que eu nasci. Meu pai, depois que eu nasci, nem se preocupava mais em esconder as amantes que ele arrumava. E minha mãe continuou lá, mantendo a pose, fingindo que não estava acontecendo nada. Mas um dia, meu pai chegou em casa de uma viagem e pegou ela na cama com o caseiro. Eles nunca mais falaram. Minha mãe foi embora, casou de novo e com um cara que foi sócio do meu pai. E eu fiquei no meio do tiroteio. Que eu já tive uma ideia, assim, que veio na minha mente do que ela poderia estar fazendo nessa cena. Que já é legal que na leitura a gente já começa a imaginar coisas que poderiam ser feitas, né? Então, por exemplo, de figurino, eu já imagino aquela pessoa que acabou de pegar a camisa dele, sabe? Uma camisa branca, super comum, super clichê. Sim. E aqui no texto tá enfatizando 3 pausas, né? 3 pausas de tensão. Nessas 3 pausas, eu imagino que teriam algum motivo para ela fazer essa pausa. Então, seria um cigarro, por exemplo. Foi uma coisa que veio na minha mente para dar a entender essas pausas. Eu gostei. Já dá para ter uma ideia dela, né? Dá pra começar criar, porque, por exemplo, você falou do cigarro. Eu não pensei no cigarro, mas como você trouxe essa questão do cigarro, se for mesmo um fato dela ser fumante, então esse cigarro ele vai ter que estar presente alguma outra vez, né? Porque isso aqui é só um fragmento da peça, mas na peça inteira ela vai fumar? Beleza, então já vamos trazer o cigarro pra ela. Se ela fuma, ela já tem algumas coisinhas de fumante, sabe? Com 60 anos assim. ela já vai falar. Já vai estar desse jeito. Provavelmente ela vai estar um pouco louca. Vamos lá. A próxima rubrica é Eles Respiram. Essa conversa é dita quase que de forma normal. A dor, quando é muito, anestesia. Nossa. Luiz Eduardo. Eu te entendo. Aí aqui ele colocou, tem uma pausa, né? Uma limitação do autor. O porquê ele daria essa pausa, sei lá, uma água. Ou a própria coca que ele pediu, né? Ele pediu uma coca. Olha aí, a gente já tá voltando num contexto do início do texto. Sim. Então vou colocar aqui, talvez uma coca. Eu te entendo. Minha mãe e meu pai nunca foram casados. Eram amigos, mesma turma. Eu nasci de uma trepada. Isso até que foi bom, porque pelo menos eles não brigaram com separação. E minha mãe, que sempre adorou meu pai, tentou de certa forma diminuir o impacto de como ele é de verdade, para que eu não percebesse, não sofresse. Fez de tudo. Me dizia que ele estava me ligando, mas eu sabia que era ela que tinha ligado para ele pedindo que ligasse de volta, porque tinha sumido há mais de 2 semanas nas viagens a trabalho. Me mandava presentes em nome dele, era quase uma santa. De vez em quando, ele não conseguia arrumar desculpa e fugir, e então eu ia para a casa dele. Ficava lá sozinho, rodeado de todos os videogames mais caros do mundo que ele comprava para me agradar, mas que na verdade eram para era para eu não encher o saco dele. Geralmente, quando eu chegava, ele saía e só voltava de madrugada. Aí tem uma... Isso, tem um drama familiar, né? É. Que é uma coisa que aproxima eles, porque é uma coisa em comum. E aí colocou uma rubrica aqui, agora ele sofre. Na próxima fala, né? Já deixou bem. Mas... Minha mãe morreu num acidente de carro e eu tinha 16 anos. Estava voltando de uma festa, o namorado estava bêbado. Volta a sua quase frieza, ó. Volta a sua quase frieza, já é uma... Você já vê assim, quando ele vai falar da mãe, ele sofre, ou seja, a mãe é um ponto fraco. Quem que vai falar agora? Que ele vai voltar a ser frio. Qual que é a próxima fala? Sobre o pai dele. Meu pai não me convidou para morar com ele. Ainda no enterro é ótimo. Terreno, tudo. Ainda no enterro, diz que eu já era um homem, que eu ia preferir morar sozinho. Me comprou um apartamento, me deu dinheiro, pausa, tem um motivo para essa pausa, vamos descobrir. O tempo passou e nós vivemos assim. E aí tem uma outra rubrica que fala que se olham com carinho, ou seja, o Luiz Eduardo e a Cleo, sabiam que tinham alguma coisa em comum além do tesão. E enquanto isso, na sua poltrona, Ivan continua sozinho. Então aqui, ó. Ivan é o do começo.
Agora já dá pra gente ir identificando algumas características deles, né? Que a gente já fez a primeira leitura, já conhece o texto, já sabe o que tá acontecendo. Aqui na rubrica fala deles estarem no quarto, né? Depois do sexo. Eu acredito que é quarto. Você acredita que é quarto? Eu acredito também que seja quarto com chão de taco. Olha essa descrição. Só faltou a samambaia na parede. Bem virginiano na menina. Morar na Vila Madalena. Então, assim, você acha que eles são namorados? Eu acho que são aquelas pessoas que têm um relacionamento, que você entende que é um relacionamento, mas que ao mesmo tempo não se rotulam, não colocam um bullet de otário. Não tem um status, né? Tipo assim, não. Somos isso. Não, eles se curtem e aproveitam o momento. Gostam, inclusive. Sim, inclusive eu acho que ela também caminha por outros vales, viu? Você acha? Eu acho também que ela anda pelos vales. Também, ou ela, não sei porquê, mas veio na mente. E aqui fala, ó, nas casas de Ivan e Luiz Eduardo. Ivan, pelo que dá a entender na rubrica aqui, é uma cena que acontece paralelamente com a do Eduardo e da Cleo. Qual que você imagina assim, que seria essa relação do Ivan com o Eduardo e com a Cleo? Eu acho que não tem relação nenhuma. Eu acho que são histórias parecidas em pessoas diferentes. Então, justamente para mostrar esses acasos da vida. Entendi. Eu acho. Pra mim, eu acho que passaria tipo numa década de 70. Não, eu acho que é um pouco mais atual, acho que é um 90. Aí a gente entra aqui no problema, não cria personagem nenhum. Não, mas aí você cria a tua personagem com a visão que você acha que é. Aí um vem de 90, outro vem de 70. Aí chega no palco, não é nenhum nem dark. Outro. É bem isso. Quem que é Cleo? Cara, a Cleo é uma mulher livre, desimpedida. Ao meu ver aqui, ela é bem tranquila, tem os problemas familiares dela, mas já superou, já tá aqui na aceitação. E ela gosta de viver a vida sem... Como eu posso dizer? Sem isso aqui, sabe? Sem cabresto. Ela é uma pessoa bem tranquila, bem livre. Acho que ela tem uns 25 anos, assim, é bem resolvida, trabalha, já é formada. E vive a vida dela. Não tem filhos. Não tem filhos. Eu acho que ela não tem filhos. Talvez ela tenha um gato, assim, mãe de planta. Mãe de planta. Mãe de bicho. Eu acho que o Luiz Eduardo, ele é um homem, né, de aproximadamente 28 anos, que ele já mora sozinho, né, no seu apartamento, e eu acho que por falta dessa afetividade paterna, ele tenta suprir em outras coisas, ou ele nega sempre, né, porque aqui também fala que ele é frio. Sim. Então talvez ele tenta ter um sentimento com a Cleo, e talvez essa dificuldade de definir esse rótulo entre os dois, talvez esteja correlacionado ao fato de os dois precisarem suprir uma necessidade, tipo, ele de ter um pai e ela de ter uma boa relação com o pai. Pode ser. Você sabe que uma coisa psicologicamente falando agora, assim, que é um fato psicológico. As nossas relações amorosas, elas têm muito a ver com as nossas relações com os nossos pais. Então faz muito sentido isso aí que você falou de buscar achar... Como é que eu posso dizer? Suprir uma necessidade. Suprir a necessidade. Tipo assim, mostra a oscilação das emoções dele, né? Quando ele vai falar da mãe, ele fica super emocionado. Quando ele vai falar do pai, ele fica super agressivo. Assim, não agressivo, fica frio. Eu acho que esse ficar frio, eu tô falando do personagem dele, que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou falar. Eu acho que ele tem um pouco de raiva do pai. Por isso ele fica frio, entendeu? Acho que é uma situação que ele precisa superar ainda. E antes da gente iniciar realmente a leitura aqui, e sobre o fato... O quão é possível ter do ator dentro do personagem? Eu acho que é muito interessante ter um pouco do ator no personagem, mas na construção do personagem, não na atuação. Eu acho que na atuação é interessante você trazer o ator quando você vai fazer uma cena de briga, pra você não matar o colega, né? Porque acontece, tem relatos. Não comigo, assim, pode acontecer. De repente, procurada. De repente você acessa uma raiva sua tão grande que você quer ir pra cima da pessoa, você esquece de tudo, você fica cego. Então é essa cegueira que não pode ter, entendeu? Mas eu acho que pra criar um personagem, a gente tem que trazer coisas
do ator mesmo. Mas a hora de interpretar, você tem que esquecer isso, senão você fica ali. Tô interpretando. Ai, meu Deus, tem que parar. Tô indo. Ai, tem que parar. Então, assim, tem que ser fluido, e pra ser fluido tem que ser entregue, né? Acho que é porque também tem muita gente assim, que não consegue chorar, que tem um bloqueio do choro, né? Ainda não fez a pesquisa, não se conheceu enquanto ator nessa questão de choro. Tem muita gente que acha que pra chorar tem que pensar, sei lá, no cachorrinho que morreu e gostava quando você tinha muito, 5 anos. Ou se não passar a Vicky aqui de baixo, fica aquele negócio com óleo aqui. As pessoas ouvem O olho relatos. já queimando aqui. Já escutei relatos de escolas conhecidas pelo Brasil, de atores super renomados que já fizeram isso, de passar o Vicky na escola. Mas você sabe que existe isso, né? Na televisão, nos sets de filmagem, quando a pessoa realmente não tá conseguindo, eles passam um produto mesmo pra você... Nossa, pra mim já tá agiliza. Mas eu acho que não é muito interessante, né? Até porque mesmo se botar uma lágrima aqui e você falar assim, se eu tô falando aqui e estiver escorrendo uma lágrima, ninguém vai entender nada. Então, eu preciso acessar uma emoção, por menor que seja. Naquele dia em Goiânia, quando a gente se conheceu, você sabe há quanto tempo eu não via meu pai, Luiz Eduardo? 2 anos. Há 2 anos que aquele imbecil não se preocupava em me procurar, em saber como é que eu tava. Vocês pareciam tão bem juntos. Tão amigos. Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar, né? Fingir estar feliz sem estar. Meus pais se conheceram muito jovens. Os dois têm famílias tradicionais e, apesar de nunca terem se topado, acabaram se casando empurrados pelos pais deles. Ficaram juntos 5 anos, que a minha mãe sempre fez questão de falar que foram os piores 5 anos da vida dela. Foi no meio desse mar de felicidade que eu nasci. Meu pai, depois que eu nasci, nem se preocupava mais em esconder as amantes que ele arrumava. E minha mãe continuou lá, mantendo a pose, fingindo que não estava acontecendo nada. Mas um dia meu pai chegou em casa, de uma viagem, e pegou ela na cama com um caseiro. Eles nunca mais se falaram. Minha mãe foi embora, se casou de novo com um cara que foi sócio do meu pai. E eu fiquei no meio desse tiroteio. Passaram os anos, até meu pai querer saber alguma coisa de mim. E nossa relação até hoje é assim. Uma vez ou outra a gente se encontra, finge que tá tudo bem, mas sei lá. Na verdade, ele nunca me olhou com carinho, sabe? Nunca quis saber direito quem eu sou, como eu tô. Acho que pra ele eu sou só uma coisa que lembra minha mãe. Minha mãe e meu pai nunca foram casados. Eram amigos, mesma turma, e eu nasci de uma trepada. Isso até que foi bom, que pelo menos eles não brigaram com a separação. E minha mãe, que sempre adorou meu pai, tentou de toda forma diminuir o impacto de como ele é de verdade, para que eu não percebesse e não sofresse. Fez de tudo, sabe? Me dizia que ele estava me ligando, mas eu sabia que era ela que estava ligando para ele, pedindo para ele me ligar. Já que ele tinha sumido há mais de 2 semanas nas suas viagens a trabalho. Me mandava presentes em nome dele. Era quase uma santa. Terceira leitura. A gente vai fazer uma brincadeira agora. Tem 2 monólogos, né, nesse texto aqui. São textos, falas bem grandes, que um personagem só fala. Mas a gente vai dar uma brincada aqui com esse negócio. Por quê? O certo aqui seria... O certo não, né? Mas assim, o mais convencional. A Cleo falaria todo o texto dela, como eu fiz nas 2 leituras. E depois Luiz Eduardo, todo o texto dele. Mas a gente vai dar uma brincada. E aí a gente vai fazer o seguinte. A Cleo vai falar um pouco, o Luiz Eduardo vai vir como se ele respondesse, tá? Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Fingir estar bem sem estar. Te entendo. Meus pais se conheceram muito jovens, os 2 de famílias tradicionais, e apesar de nunca terem se topado, acabaram casando empurrados pelos pais deles. Ficaram juntos 5 anos, que a minha mãe sempre faz questão de dizer que foram os piores 5 anos que alguém possa imaginar. Foi no meio desse mar de felicidades que eu nasci. Minha mãe e meu pai nunca foram casados. Eram amigos, mesma turma, e eu nasci de uma trepada. E isso até que foi bom, porque eles não brigaram com a separação. E minha mãe sempre adorou meu pai. Tentou de toda forma diminuir o impacto de como ele é de verdade. Para que eu não percebesse, não sofresse. Fez de tudo. Me dizia que ele estava ligando, quando na verdade era ela que ligava, pedindo para ele ligar. Sem mais. Aí ele sumiu uma vez, por 2 semanas, em suas viagens de trabalho. Me ligou, mas eu sabia. Ela era quase uma santa. Meu pai, depois que eu nasci, nem se preocupava mais em esconder as amantes que ele arrumava.
E minha mãe continuou lá, mantendo a pose, fingindo que não estava acontecendo nada. Mas um dia meu pai chegou em casa de uma viagem e pegou minha mãe na cama com um caseiro. Eles nunca mais falaram. De vez em quando, ele não conseguia arrumar desculpa e fugir, então eu ia pra casa dele. Ficava lá sozinho, rodeado de todos os videogames mais caros do mundo. Ele comprava só pra me agradar. Mas que, na verdade, era pra eu não encher o saco dele. Porque geralmente quando eu chegava lá, ele saía e só voltava de madrugada. Minha mãe foi embora, casou de novo com um cara que foi sócio do meu pai, e eu fiquei no meio do tiroteio. Passaram anos até que meu pai quisesse saber alguma coisa de mim. Minha mãe morreu num acidente. Eu tinha 16 anos. Estava voltando de uma festa, o namorado estava bêbado. A relação com meu pai até hoje é assim. Uma vez ou outra a gente se encontra, finge que tá tudo bem. Mas sei lá, na verdade ele nunca me olhou com carinho, nunca quis saber direito quem eu sou, como eu tô. Acho que pra ele eu sou só uma coisa que lembra minha mãe. Quando minha mãe morreu, meu pai nem me convidou pra morar com ele. Ainda no enterro disse que eu já era homem, que eu ia preferir morar sozinho. Me comprou um apartamento, me deu dinheiro. O tempo passou e nós vivemos assim. Agora que vem o pega pra capar mesmo, que eu vou pegar uma parte aqui, uma frase da Cleo, e a gente vai ficar se questionando sobre essa frase minúscula para tentar achar uma interpretação dela adequadamente ou o contexto dessa interpretação, né? E a gente tenta fazer isso em todo o texto, mas no caso aqui o tempo é curto, não vai dar para fazer em todo o texto. A frase é: alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Fingir estar feliz sem estar. Bueno. O nome disso é inflexão. O nome disso é inflexão. Então vamos lá. Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Fingir estar feliz sem estar. Eu usei a mesma inflexão na primeira e na segunda frase. Usou. Sim, como você faria? Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Fingir estar feliz sem estar. Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Fingir estar feliz sem estar. Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Fingir estar feliz sem estar. Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Fingir estar feliz sem estar. Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Esse prolongamento de mãe, né? Ó, tem um bicho aqui, ó. Fingir estar feliz sem estar. Gostei desse fingir estar feliz sem estar. Essa tô. pausa de tensão, né? É. Legal. Mas qual que você acha que é o contexto pra ela poder falar isso? Cara, é muito amplo, né? Porque assim, eu penso, pode até ser que ela às vezes tá jogando uma indiretinha pra ele, alguma coisa dentro do relacionamento dos dois. Tem a história também, que ela vai... Isso aqui ela introduziu e aqui embaixo ela vai explicar. Meus pais se conheceram assim, assim. Ela conta até um pouco da história da mãe dela, pra que a mãe dela tivesse bagagem pra ensinar isso pra ela, porque não tem como a mãe dela ensinar uma coisa aleatória, né? Sim. E ela pegou esse karma aí da mãe, né, relacionada ao convívio com o pai, que não foi de grande alegria, e ela fingia estar feliz, né? Porque aqui ele fala antes, vocês pareciam tão bem juntos, tão amigos. Ou seja, ela finge pra você, ela finge pro pai, ela finge pra ela mesma. Ela já aceitou, né, a situação. Ela já aceitou, né, a situação. Ela já aceitou, né, a situação. Eu vou pegar essa frase dela e vou tentar colocar aqui. Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Ela já aceitou, né, a situação. Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Uhum. Fingir estar feliz sem estar. Sim. 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 Fingir estar feliz sem estar. Sim. Sim. Fingir estar feliz sem estar. Fala uma outra frase, alguma coisa assim. Uma outra frase minha ou outro texto? Uma outra frase minha ou outro texto? Fingir estar feliz sem estar. Não, acho que não deu tanto, porque uma é uma porque indagação é uma e pergunta, outra é a afirmação. Verdade.
Mas é muito legal. Às vezes você acha que você não tem bagagem pra poder fazer uma interpretação, uma inflexão, mas a bagagem, na verdade, ela tá no seu dia a dia, no que você fala. Então, se você, sei lá, pega uma frase que a sua avó falou, você consegue transformar aquele cantado da frase dela em uma outra coisa. O ator, ele sempre tá olhando. Sempre. Ele tá sempre buscando alguma coisa. Ele observa muito. Todo. Então, uma frase que a Dmitry acabou de falar aqui, do nada já me serviu pra me poder usar. Uma frase que eu acabei de falar aqui, do nada já me serviu pra eu poder usar. Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Uma frase pra eu poder usar. Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar, você entendeu? É uma coisa bem legal de ficar fazendo. E isso loucura, também né? acontece... Não, assim, eu acho super interessante, mas às vezes a gente tá em aula e aí o professor corrige. E aí ele faz o que... Ele fala pra gente, faz desse jeito. É só a gente fazer desse jeito. É igual a gente tá falando aqui. É igual a gente tá falando aqui. Fingir estar feliz sem estar. Então, assim, às vezes a gente fica... Meu Deus, mas isso é tão difícil. Como eu vou fazer? Meu Deus, eu tenho que chorar. Presta atenção em você chorando, então. É, como quando você começa a chorar. Tá chorando aqui, tive um problema. Meu Deus, tô chorando. Vai na frente do espelho e fica... Você acaba, força pra você chorar mais. Bota a música triste, chora. Às vezes só de te olhar chorando, E você aí vai chorar. observa como é que é a sua respiração quando você chora. Como é que seu olho fica quando você chora. Você esconde a cara, você gosta de ficar se mostrando. Como é isso? Mas sabe uma coisa muito curiosa também? Eu fiz um projeto uma vez, eu participei de uma gravação uma vez de um projeto. E... eu precisava acessar uma emoção, é uma dificuldade maior que eu tenho. Pra choro, eu tenho mais dificuldade, né? E aí, eu precisava acessar a emoção e a gente estava tentando com música. A gente fez uma playlist que tinha a ver com o projeto, tinha a ver com a emoção da personagem, pra eu ir entrando naquele mundo dela, né? E aí eu escutei a playlist por algumas horas antes de começar a gravação, nos ensaios e tudo mais, eu sempre escutava. E aí, chegou uma cena lá que era mais, assim, dramática de choro, eu tinha que chorar muito, muito mesmo, e não é uma coisa habitual pra mim. E aí a gente colocou uma música, 2 músicas, 3, 4, 5, nada, não chorava. Pedra, né? A gente foi lá, tirou a música. Não deu 2 minutos, eu tava lendo. Gente, eu tava a própria Carolina Dickman raspando a cabeça. Sério, eu chorei muito, 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 muito. E aí a gente foi entender. E eu já tinha feito uma cena antes, que eu coloquei uma música e eu tinha conseguido chorar. Não precisava de chorar tanto quanto nessa cena. Mas aí com a música deu certo, e nessa cena já não deu. Entendeu? Então, assim, a gente tem que prestar atenção. E eu tava bem na vibe da personagem, porque quando fala pra mim que tem que chorar, eu tenho um problema com isso. Ó, uma inflexão que eu acabei de pegar. O cachorro latiu. Ele fez. Você vai falar, Au, au, au. Ele fez 3 uau, au, au. Vamos ver. Não vai dar certo. Ai, vai falar. Alguma coisa Au, minha au, mãe. au, au. Alguma coisa minha mãe. Mas se fosse uma coisa mais rápida, tipo... Fingir de estar feliz sem estar. Foi. Fingir de Sabe? estar feliz sem estar. Fez a interpretação do cachorro. Au, A que au. ponto chegamos? Estamos gente falando tá com pegando. animais. A gente tá pegando inflexão de cachorros. E é assim que a gente encerra hoje. Pega inflexões de cachorros para trabalhar. Não. Sacanagem. Vamos efetivar aqui qual que seria a interpretação. Eu acho, assim, como eu vou fazer a Cleo, como eu já estou fazendo a Cleo, como eu tô tomando propriedade da vida dela, já tô pegando aqui o relacionamento, a intimidade na fala, e as situações passadas da família, eu acho que ela falaria num tom um pouco cínico mesmo, sabe? Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Fingir estar feliz, sem estar. Sabe, uma coisa mais assim... Alguma coisa minha mãe conseguiu alguma ensinar. coisa minha mãe conseguiu me ensinar. E também aqui a gente desdenha a mãe, né? Que parece que a mãe, coitada, não criou ela, não fez nada por ela. Pelo menos isso, né, mãe? Nesse sentido, né? Então, outra coisa que você pode fazer também é trocar. Manter o sentido da frase, mas se você trocar, pegar uma outra. Como assim? Por exemplo, alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Tá, significa que a mãe dela ensinou ela alguma coisa. Então, minha mãe me ensinou. Entendi. Sabe, estar feliz sem estar. Só pra vocês entenderem o sentido. E fazer com uma outra proposta. Não vai e aí mudar depois o você resultado, volta. né? Não. Eu poderia falar, então, assim, aprendi muito com a minha mãe uma coisa. Fingir estar feliz sem estar. Minha mãe ensinou muito uma coisa pra mim. Aprendi A muito. única coisa que eu consegui aprender com a minha mãe. Uma coisa eu consegui aprender com a minha mãe. Justo. Tá. Entendi.
É isso, então. Alguma coisa minha mãe conseguiu me ensinar. Então, um beijo pra vocês. Eu sou o Luciano Lima. Me siga nas redes sociais, @LucianoLimaY. E siga a Dimitra também, né? @_Dimitria. No Instagram, no Facebook é só Dimitria mesmo. Beijão. Obrigada. Até a próxima. Tchau.